Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai conversar sobre como fazer um resumo para artigos científicos. Então, independente se você está fazendo o seu resumo para o seu artigo científico, para a sua dissertação ou para a sua monografia, a regra vai ser geralmente a mesma. O que vai mudar às vezes? Talvez o número de palavras e talvez, digamos assim, se vai ser um resumo estruturado ou não. Então, vamos lá para algumas regrinhas. Geralmente, se a gente for seguir a regra, um bom resumo ele vai ter entre 150 a 250 palavras. Então, perceba, você vai resumir todo o seu trabalho nessas mais ou menos 200 palavras. Então, uma regra geral também é que ele tem que ser muito objetivo e claro. E além disso, ele tem que evidenciar o melhor e mais importante dado do seu trabalho. Então, falando um pouco sobre a objetividade e a clareza, imagina que muitas pessoas não vão ler o seu artigo, não vão ler toda a sua monografia. E essas pessoas vão buscar justamente os principais resultados, as principais conclusões que seu estudo trouxe e também entender de forma mínima como que foi a sua metodologia e como que você chegou naquela conclusão. Então tem que estar muito bem claro e de uma forma muito bem resumida, sintetizada, o que você fez, o que você encontrou e como você encontrou tudo isso. Então, a questão de clareza, coerência e objetividade é muito importante. E, além do mais, tem o plus de você tem que evidenciar o que de melhor e mais importante tem no seu trabalho. Daqui a pouco, a gente vai entrar na prática de como que funciona a estrutura e como que a gente pensa no nosso resumo. E um fato que você tem que ter em mente é que o seu resumo vai ser como se fosse o trailer do seu trabalho. Então imagina, os trailers eles trazem justamente os melhores pontos do filme para instigar você a assistir aquele filme. O seu resumo vai ser a mesma coisa. Então você tem que trazer o que de mais forte tem o seu trabalho, trazer ali, claro, não aumentar, trazer exatamente o que você fez e o que você encontrou, mas o ponto mais forte do seu trabalho para atrair o leitor a ler o seu trabalho completo. Então a gente já falou um pouco geral do que você vai ter em mente para você escrever isso e agora a gente vai conversar sobre como que você vai pensar no modelo do que você vai fazer. O seu resumo, como o nome diz, ele vai resumir tudo. Então é imprescindível que ele tenha uma parte de introdução ou contexto. Ele vai ter que ter claro os seus métodos, os seus resultados. Os resultados geralmente podem vir com algum tipo de discussão, alguma interpretação e a conclusão. Entenda. Agora a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre como que a gente faz isso na prática. Então, vamos lá. Quando a gente fala introdução, não quero que você pegue e fique, de acordo com o artigo de fulano. Você tem que pensar assim, qual que é ponto, o ponto fundamental para a pessoa entender por que é importante o seu trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu estou desenvolvendo. Não é que eu estou desenvolvendo, que eu estou escrevendo agora a parte do artigo, que é sobre um jogo que eu desenvolvi para reabilitação motora e é um jogo musical. É um jogo que tenta trazer uma aula de piano de verdade, só que para o mundo virtual. Então essa é a proposta do meu jogo. Mas tá, Yasmin, por que você resolveu fazer esse jogo? Porque tem vários estudos que comprovam que a intervenção musical, o treinamento musical é capaz de gerar neuroplasticidade, é capaz de fazer as conexões neuronais se adaptarem a esse novo parâmetro, esse novo contexto. E isso pode favorecer uma melhora da performance motora. E isso é muito relevante quando a gente fala em reabilitação de pacientes que sofreram algum tipo de dano cerebral.
Então, veja, eu expliquei rapidinho, em algumas frases, o porquê que eu tô fazendo essa pesquisa. Então, na prática, como que eu começaria? A música. Aí vou tirar esse negrito, gente, que eu tô passando mal. Que a música. A música é capaz de gerar inúmeros benefícios ao ser humano. Um, em particular, é relevante para a reabilitação neurológica. A neuroplasticidade. Ok, aqui eu não preciso também explicar em minúcias, que nem eu expliquei aqui para vocês, porque foi uma coisa mais pra gente conversar sobre como que funciona as coisas. Certo? Tá. Então, aqui eu trouxe um ponto-chave do porquê que eu tô fazendo isso. Do porquê que tem que ser um jogo que traz música. Por que tem que ser um jogo que mimetiza o treinamento musical. Ok? No seu caso, eu não sei do que você tá pesquisando, mas vai ser a mesma coisa. Qual que é o ponto-chave para uma pessoa entender? Poxa, seu trabalho é importante por causa disso. Então, você traz isso na sua parte de contextualização. Aqui eu não chamo nem de introdução, eu chamo de uma contextualização, porque essa vai ser a função. Fico batendo nesse microfone, coitado. Ok, agora você já... Opa, a Yasmin esqueceu de uma coisa aqui, amiguinhos. Depois da introdução, vem uma parte muito importante que é os objetivos. Ok? Então, não vamos esquecer dos objetivos. Gente, escrevi tudo errado. Nem pra vocês me avisarem, né? Objetivos. Aff, que coisa feia. Ok? Tá bom. Escrevi qual é o contexto. Agora a gente vai para o meu objetivo. O objetivo não vai mudar. Vai ser aquilo que você escreveu na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo. E acabou, não tem muito o que mudar. Por exemplo, você pode colocar um link Word ou não. Sei lá, deste modo. Não, acho que não. Então, eu vou colocar mais direto. O objetivo desta pesquisa foi 3 pontinhos. Independente do que você for colocar, você segue a mesma ordem. No caso do meu, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver e validar um jogo musical digital para pacientes com disfunções neurológicas. Esse é o meu objetivo. Acabou. Se você tem mais objetivo. O objetivo principal da pesquisa foi paraná, paraná, vírgula, assim como paraná, 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 que são os objetivos específicos ou secundários, como você queira chamar. Ok, paraná, paraná, paraná. Mas isso ainda vai muito de escola, porque às vezes você tem o seu objetivo principal e você tem os outros secundários. Às vezes, no resumo, você só quer evidenciar o seu objetivo principal. E não tem problema, tá tudo certo. O importante é você trazer luz e você ter coerência. Se você abordou um objetivo, você aborda um objetivo ao longo da extensão do seu resumo. Se você abordou 2, você aborda os 2. Então tem a coerência. Se você citou, você vai ter que falar os resultados deles. Senão não faz sentido você citar lá em cima. Ok? Fechou? Tá bom. Aí a gente falou do nosso objetivo. Então, agora, por exemplo, se você está fazendo uma revisão, aqui você entraria no seu método, assim como um ensaio clínico randomizado, só que vai mudar o que vai ser importante ou não. Se você está fazendo uma revisão, você vai colocar assim: a estratégia de busca foi tal, 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 larará, tais bases de dados, artigos de tal ano e taranã. Agora, se você está fazendo um ensaio clínico randomizado, você vai ter que falar dos seus participantes, se teve grupo controle, se não teve, qual foi a intervenção e tudo mais. Então, basicamente é isso. Então, no caso do meu, como que, assim, de forma rápida, como que eu pensaria? Foram recrutados
30 fisioterapeutas atuantes na região do Alto Tietê seriam excluídos voluntários com doenças musculoesqueléticas ou com comprometimento visual. Ok. Meu critério de inclusão, meu critério de exclusão. Tá bom? Critério de inclusão, critério de exclusão. Agora eu posso falar um pouco da intervenção. Os participantes utilizaram o jogo durante 15 a 20 minutos de forma arbitrária e posteriormente responderam a um questionário de usabilidade. Escala SUS. Então, aqui é muito importante você falar qual foi o seu método de avaliação daquela coisa. Por exemplo, eu tô avaliando força muscular. O que você usou? Usei escala Kendall. Coloque. Porque precisa de uma coisa palpável, assim. Não é porque é um resumo que você vai falar assim de forma mais fluida, que você não tem que dar o dado concreto para a pessoa tirar a conclusão dela dos seus métodos. Então, o que você fez, como que você fez, tem que estar mais ou menos assim realístico para a pessoa conseguir entender o que você está fazendo. Então a gente colocou os participantes, tá. Ok. Dos meus métodos, vamos deixar assim por enquanto. Abordei o que precisava e não teve grupo controle, não teve grupo intervenção, foi um grupo só para validar esse jogo. Ok. Agora a gente vai começar a falar dos resultados. Então, vamos lá. O jogo foi desenvolvido atendendo aos requisitos de profissionais da saúde. Porque a primeira parte foi desenvolver o jogo em si. Ele é um produto, ele é um resultado em si, nesse caso também. Então, o jogo foi desenvolvido atendendo os requisitos profissionais da saúde. Ponto. A avaliação da usabilidade verificou um score de 87,63 na escala SUS, o que indica que o jogo pode ser classificado como melhor imaginável. Eu já vou explicar aqui qual que é dessa escala. Então, para quem não sabe, a escala SUS, a System Usability Scale, depois eu vou fazer um vídeo no canal falando dela, aliás, porque realmente é muito útil isso. Ela é uma escala que vai avaliar a usabilidade com algumas questões. Depois que todo mundo responde essas questões, esses dados são tratados e isso gera um score para você. Então, dependendo do seu score, o seu jogo, o seu sistema, dispositivo pode ser melhor imaginável, pior imaginável, mediano, pobre. E é isso. Quando esse sistema tem um score acima de 86, ele é classificado como melhor imaginável. Certo? Então, basicamente, só para contextualizar o que eu tô falando aqui. Então, indica que o jogo pode ser classificado como melhor imaginável. E aqui eu vou colocar entre parênteses 86 a 100%.
Porque aí a pessoa entende que ele tá nesse intervalo de classe, por isso que ele foi classificado como melhor imaginável. Ponto. Deste modo, vírgula, concluiu-se que o Muniz Game pode ser uma ferramenta utilizável e amplamente aceita na prática clínica. Entretanto, sempre tem um entretanto, eu acho que eu vou colocar um ponto aqui. Entretanto, vírgula, são necessários mais estudos para quantificar os efeitos das intervenções em desfechos motores de pacientes com comprometimentos neurológicos. Então, eu não faço a mínima ideia quanto deu de palavra, aqui não tenho conta palavras aqui, mas peraí, deixa eu ver aqui. Tá, vou colocar menorzinho pra gente. Vou diminuir um pouco. Isso. Aqui deu, não sei quanto que deu aqui não, deu bastante palavrinhas. R$ 158. Achamos. Então, voltemos aqui. Então, aqui, rapidinho, de forma bem, assim, sem vergonha, a gente fez um resumo, assim, só do que eu lembrava na cabeça de um artigo. 158. Se eu for parar para olhar aqui, eu vou lembrar de várias informações que são relevantes eu colocar e eu não coloquei. Com certeza. Então, veja, se você tem esse modelinho, você acaba. Se você tem esse modelo na sua cabeça, fica bem mais fácil você escrever o seu resumo. E, por exemplo, a gente fez assim, né? Dessa forma aqui, mais fluida. Mas você pode fazer por tópicos, assim. Se a gente for analisar, o que eu fiz aqui na introdução? Na introdução, início. Vou colocar em outra. Vou colocar em letra. Tá. Aqui eu coloquei uma frase. Ah, não. Volta aqui. Objetivo é o objetivo. Então, uma frase. Uma outra frase. Vou colocar colorido pra gente ver. Uma frase. Aqui, metodologia. Aqui já tem mais coisa. Aqui eu coloquei. Vamos colocar outra cor. Aqui a gente colocou uma frase, duas frases explicando. Não precisa se atentar com frase, mas se atente com o tamanho, assim. Porque tem necessidade de outras partes você dar mais atenção, igual resultados, métodos e a conclusão principalmente capricha. Então, aqui os resultados. Aqui eu coloquei só um desfecho. No estudo tem mais de uma variável, né? Mas aqui eu coloquei só uma, só pra gente ver. Aqui e a nossa conclusão. Então, o que a gente observa aqui? Que a introdução e o objetivo é muito objetivo. Porque a gente coloca uma frase e a gente consegue trazer o que importa. Agora, resultados, métodos e conclusão, é bom você dar um capricho a mais, porque é o ponto forte do seu trabalho, digamos assim. E é isso, basicamente. Então, tenha isso em mente. Separe, tente resumir em sentenças. Por exemplo, se eu fosse resumir a minha introdução em uma frase, qual seria? Se eu fosse objetivos, não. Mas resultados. Quais são os pontos mais fortes dos meus resultados que eu tenho que abordar? Do meu método, da minha conclusão. Então, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado vocês a entender como que funciona isso. Mas, na verdade, é mais uma questão de treino do que de
de conteúdo, digamos assim. Fica claro, muito mais fácil quando alguém te mostra assim a estrutura. Mas quando você fazer o primeiro, você já vai ver, nossa, por que que eu grilava tanto com isso? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade para resumir, e quer saber? Manda o seu resumo aí nos comentários. Eu não sei se dá a quantidade de palavras, deve dar. Eu acho que o YouTube não ia fazer essa maldade de limitar, mas manda o seu resumo. E se eu puder dar tempo, eu vou dar uma olhada, vou dar algumas sugestões. Os colegas que estão olhando aí também, peço para darem feedbacks, que eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E é isso, gente. Bons estudos, bons resumos, bons artigos.